Cássia? Sim. Tô ouvindo. Chegando o meu áudio aí para você? Sim, tá chegando. Tá me ouvindo? Agora sim, professor. Eu tava com problema no áudio, agora resolveu. Tá me Bom ouvindo, dia. Cássia? Sim? Oi, Cássia, bom dia. Você tá me escutando? Ai, gente. Nossa, mãe, deixa eu ver aqui. Bom dia, bom dia. Oi, Cássia. Professor, bom dia. Você tá me escutando? Bom dia, Cássia. Você tá me escutando? Tá me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Ah, tá. Mas você tá me ouvindo? Ah, tá. Bom dia. Bom dia. Algum problema no áudio, né? Mas eu estava falando para você da foto aí do Retiro, do Parque do Retiro. Essa foto é tentadora, né? É terrível, terrível, terrível. Pessoal, bom dia. Quem está entrando aí? Alana, Débora, bom dia a todas, né? Os companheiros e companheiras, né? Guerreiros que estão assistindo aula, né? De uma turma de 60 e poucos alunos, e mais ou menos 7, 8 participantes, né? Como que a gente vai fazer, né? E aí, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Estão me ouvindo, gente? O áudio não tá. Não estou ouvindo vocês. Estão me ouvindo? Fala comigo aí para me dar um feedback. Bom dia, Débora. Você está me ouvindo, Débora? Aciona o seu áudio aí para mim. Não estou ouvindo ninguém. Será que tem algum problema? Só um minutinho. Vocês estão conseguindo? O áudio de vocês está funcionando? Me dá uma resposta, por favor, aqui no bate-papo. Vocês estão... Me dê um retorno por áudio. Está tudo bem? Só para a gente fazer um teste aqui. Hein, pessoal? Alana, vê se você consegue falar do seu áudio comigo. Aciona seu áudio aí. Bom dia, professor. Você está falando comigo? Pois é, tá esquisito. Não sei se é o meu, sabe? Pode ser que o meu esteja desligado. Eu não sei aonde eu vou ligá-lo, tá?
acontecendo alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não estou... Fones de ouvido, alto-falante. Estão conseguindo? Estão falando comigo? Não, né? Agora estou ouvindo o som. Tá me ouvindo, professor? Tô. Deu certo? Deu. Ah, e você, Cássia, consegue falar comigo? Eu estou escutando, professor. O senhor me ouve? Sim. Ah, então tá tudo bem, cara. Ótimo. Gente, bom dia, né? São coisas normais. Essa é a primeira vez que acontece isso. Eu estou fechando as notas, né, de vocês, somando todos os trabalhos e vou ver se eu deixo tudo pronto e faço o lançamento, né? Tem gente que não fez avaliação, não a prova, primeira VA, mas não fez um trabalho ou outro que eu passei. Essa semana eu vou passar um trabalho, tá? Para vocês e vocês fazerem como atividade pós-aula síncrona, já para a segunda VA, tá? Vou postar aí no AVA, vou deixar e vocês vão entrar e fazer. Vai ser de múltipla escolha, tá? É só um treinamento, uma revisãozinha, tá? Mas valendo nota para somar depois. Bom dia, Fernanda. Bom dia, a Luciana está entrando aí, certo? Então, eu estou corrigindo. Essa semana passada eu não fiz nada. Não passei atividade pós-aula síncrona. Eu estou mexendo com exames, vendo as questões aí que apareceram de saúde. Eu acabei me enrolando, né? Mas eu prometo a vocês que essa semana eu deixo gravado uma atividadezinha para nós, né? Aí eu comunico também o representante de classe, o Gustavo. Acho que eu vi o Gustavo aqui assistindo aula uma vez. Não me lembro dele ter entrado aqui depois, né? Essa turma tem 60 e poucos alunos. 60 e poucos alunos. Não conversei ainda com o professor Daniel sobre essa questão da presença, da chamada, né? Que a gente acha que vai poder fazer. Então, enquanto ele não me der um aval dizendo que eu posso fazer, né? Porque eu sei que se eu fizer, muitos vão reclamar, embora não assistam a aula, mas vão reclamar, né? Que eu fiz chamada. É incrível que pareça, né? Mas isso é pura verdade. Gente, na aula passada, a Fernanda, você está aí, Fernandinha? Oi, professor, estou aqui firme e Hã? forte. Fala mais Estou alto aqui um pouquinho. Estou aqui, professor, firme e forte. Tudo bem com você? Bem, graças a Deus, a dança da chuva, os negócios não deu certo, não. Estamos continuando tentando, aceitando sugestão.
É, Fernanda. Você lembrou da dança da chuva, né? A dança da chuva é complicada. Muito bem, mas Deus é bom. Uma hora vai trazer chuva para nós, não é possível, né? A gente conviver com esse clima tão agressivo à saúde da gente, né? É um clima perigoso, extremamente perigoso. Não é saudável, né? Eu nunca vi um calor assim tão esquisito. Essa semana diz que as temperaturas vão chegar tão alto que vai dar risco de dar hipertermia. Nem sabia que existia isso. Impressionante, né? Não sei. Esse ano a gente está vivendo tudo, né? Que a gente tem que viver. Parece que se a gente escapar dele, quem sabe tem um alívio lá na frente, né? Mas é complicado. Complicado essa temperatura. Fernanda, onde que a gente parou? Eu não lembro. Eu falei da manutenção, da perda, né? Das consequências da perda, não falei? Concluímos essa parte? Sim, a gente Lembra? falou só mostrou a tabelinha, né? É. Uma Bom, viagem segurada. nós falamos das consequências da perda, né? Acho que eu falei. Eu gravei isso aí, deixei bem claro, né? Da perda da qualidade segurada. Perdeu a qualidade, o que perde? Você perde o vínculo, né? Aí acho que eu andei lendo para vocês o artigo da lei, o artigo 27A da lei 8.213, que tem que, para recuperar a carência de alguns, para ter acesso a alguns benefícios, tem que recolher a metade da carência exigida pela lei, né? Acho que eu mencionei isso, é que é tanta informação que a gente passa. E aí, Falou sim, professor. acho que eu falei, né? Bom, terminada essa parte da manutenção e perda da qualidade, um assunto muito importante, também importante, né? Que eu gostaria de fechar com vocês é sobre os dependentes do segurado, né? A questão da dependência. Então, nós, aqui no slidezinho, a gente volta lá no slide só para compartilhar aqui. Nós vamos entrar em outro slide, sabe? Vamos entrar em outro e deixa eu colocar aqui para vocês. Ver se eu mostro aqui. Nós andamos bastante. A gente está caminhando bem. Nós vimos isso daqui, ó. Essa parte aqui, ó. Filiação, inscrição, segurados, conceito, classificação, manutenção, perda. Períodos de carência, acho que eu mencionei os períodos de carência aqui do artigo 25 da Lei 8.213, né? Os prazos de carência, eu disse que o que é carência, né? É um tempo de espera e também de contribuição para ter acesso a determinados benefícios, né? Tem benefícios que não têm prazo de carência, como pensão por morte, os benefícios acidentários, as doenças catalogadas pela lei, no artigo 151 da lei 8.213, né? Por exemplo, quem tem uma neoplasia maligna, quem tem lepra, quem tem tuberculose, AIDS, não, é acometido de uma enfermidade, dessas enfermidades, não tem prazo de carência aí, né? Então, essa é uma questão importante para a gente lembrar. Então, a carência. E nós vimos que a perda, para recuperar, para alguns benefícios, tem que recolher a metade, para depois ter acesso ao benefício, né? No caso, por exemplo, do auxílio-doença, o prazo é 12 meses de carência, aposentadoria por incapacidade permanente, né? Invalidez, 12 meses, para aposentadoria, para o salário maternidade, a contribuinte individual, 10 meses, tem que recolher pelo menos 5 meses, né? Então, todos esses prazozinhos aí, né, são
regras importantes a gente viu na questão da perda. Perder a qualidade segurada, tem que voltar a recolher. E, dependendo do benefício que você quer obter, você tem que recolher metade da carência, né, exigida pela lei. Os prazos de carência estão no artigo 25 da Lei 8.213, de 1991. Bom, os dependentes, está aqui uma área muito interessante, né? O que o legislador fez? Os dependentes, conceito. Aqui tem um conceito de dependente. No slidezinho tem, ó, mastigadinho aqui, bonitinho para vocês. Ó. Esse conceito ele é trazido pelo Feijó Coimbra. São pessoas que, embora não sendo contribuintes para a Previdência Social, a lei de benefícios, né, elenca como possíveis beneficiários do regime, né, de Previdência Social. Né? O que os dependentes têm direito? Têm direito a 2 benefícios básicos. Né? Eles têm direito à pensão por morte e o auxílio reclusão. Quem são os dependentes? Bom, falar de dependentes, eles fazem... falar também, abrir aqui uma análise do direito de família. Né? Como que o legislador desenhou os dependentes, né, da relação jurídica previdenciária, dependentes do segurado, prefeito de acesso a uma pensão por morte, um auxílio reclusão. Né? Como que ele fez esse desenho? Ele foi lá e buscou no direito de família, e do jeito que está no direito de família, ele fez lá a adaptação, fez o enquadramento, mais ou menos. Ele pegou, né, o conceito de família, pegou o conceito de parentesco, né, laços sanguíneos, laços de natureza civil, né, vínculos civis que se estabelecem. Mas ele, ao pegar a ideia de dependência, de, né, vínculo, ele fez um desenho, né, e enquadrou na relação jurídica previdenciária. Tá? Então, esse é um tema muito bonito, porque envolve acesso, né, ao benefício. O dependente ele tem um vínculo direto com o segurado. O segurado é o titular. Por isso que quando o segurado perde a qualidade segurada, ele afeta o dependente, porque vai bater no dependente. Né? Ele falece, por exemplo, o segurado, já na condição de perda, ele vai bater na agência e a agência da Previdência vai negar a pensão por morte para a esposa, companheira, companheiro. Né? Então, é muito interessante esse... Aí a gente vê questões de conceito de união estável, concubinato, né? Regras de vínculo, né? Em relação a filhos, né? Em relação à esposa, em relação à dependência econômica, dependência presumida. São esses, mais ou menos, os elementos que ele pegou e aí ele traça o desenho. O que ele fez? A questão da dependência, a configuração dela está no artigo 16 da Lei 8.213, de 1991. É a Lei de Benefícios da Previdência. Lá ele traçou os elementos configuradores dessa dependência. O que ele fez? Ele criou 3 classes, basicamente, de dependência. Na primeira classe, ele incluiu aqueles dependentes que tenham uma aproximação muito forte com o segurado, de laços sanguíneos ou de natureza civil. Né? É o caso da esposa, é o caso de filhos, né? Da companheira, companheiro. Então, nessa primeira classe,
né? Ele colocou ali esse pessoal bem próximo. Na segunda, ele colocou os pais. E na terceira, ele colocou, né, irmão, quer dizer, são... E aí ele criou essas 3 classes de dependência, né? E o que ele disse? Ele disse o seguinte, olha, gente, seguinte, se o segurado falecer e tiver um dependente da primeira classe, esse dependente exclui os demais. Ou seja, quem vai habilitar é o dependente da primeira classe. Os demais não vão poder compartilhar a pensão com ele, né? Essa é uma regra básica. Dependência, né, é o critério de excludência. Tem um dependente da primeira classe, acabou, exclui os demais, né? Então, isso é muito interessante. Esse é um ponto importante. E há também, em relação aos dependentes da primeira classe, uma presunção de dependência econômica. Então, presume-se que o filho depende economicamente do segurado, que a esposa ou esposo, né, que a companheira ou companheiro. Então, o critério de dependência aí é presumido, não precisa ser provado. Agora, os dependentes da segunda e terceira classe já têm que provar, mesmo não tendo o segurado falecendo. Por exemplo, o segurado é solteiro, né? Solteiro, mora com a mãe, o pai abandonou o lar, deixou a mãe criou esse menino. Hoje ele é um segurado da Previdência, formou, tem uma vida, ajuda a mãe, dá uma condição boa para a mãe. E ele vem, a mãe depende dele. E ele vem a óbito, né? Ora, ele não é casado, ele não tem companheira, ele não tem filhos. Quem vai habilitar na pensão dele? Bom, se não tem dependente da primeira classe, vai ser a mãe. Só que a mãe vai ter que provar para a Previdência que tem dependência, que dependia dele economicamente, né? Por quê? Por ela estar na segunda classe, essa dependência dela econômica, ela é comprovada e não presumida, tá? Interessante isso. Então, com base nesses critérios, ele fez, né, traçou o desenho da relação jurídica previdenciária dos dependentes que estão vinculados diretamente ao segurado, que tem direito à pensão por morte, auxílio reclusão, né, e serviços da Previdência Social. Está lá no artigo 18 da Lei 8.213 de 1991. Bom, essa é o traçado que a gente faz, né, antes de nós entrarmos em alguns detalhes importantes sobre a questão dos dependentes. Nós já traçamos as bases, né, a forma como o legislador fez para estabelecer esse critério de dependência. Isso é um dado importante. Temas polêmicos, por exemplo, união homoafetiva, concubinato. A Previdência contempla essas relações hoje, né, contemporâneas. O concubinato, nem tanto, que é coisa antiga, né, não é nem contemporânea. Mas a relação homoafetiva, né, que é antiga, mas que a sociedade, né, hoje avançou em muito sobre essa questão. Como que a Previdência responde a essas duas questões? Em relação à questão homoafetiva, é tranquilo, né? O casal, numa relação homoafetiva, se faleceu, né, um membro, ele vai lá e pede a pensão previdenciária. A Previdência foi um dos ramos do direito que mais avançou nessa área, né? Há muitos anos atrás, quase 10 anos, um casal, dois rapazes viviam em Porto Alegre, juntos há muito tempo, e o companheiro, um dos companheiros lá, ele era empregado da Caixa Econômica Federal. E ele veio a óbito. Aí o companheiro falou assim, eu vou pedir a pensão dele, né? A gente está junto há muitos anos, né, vivendo
compartilhando a mesma, né, o mesmo teto e tudo. Ele bateu na agência da Previdência, isso há 10 anos atrás. Né? Bateu lá na agência. A agência falou, não, a Previdência não contempla esse tipo de relação prefeito de acesso à pensão por morte. Essa relação de dependência que ela não contempla na legislação. Aí ele não ficou satisfeito com a resposta administrativa, sapecou uma ação, foi por uma das varas lá de Porto Alegre, né? E a sentença foi pimba, procedente, mandou pagar, mandou dar cobertura. O INSS recorreu, o TRF4, perdeu, recorreu para o STJ, perdeu. Então, acabou. Isso foi a primeiro caminho aberto, né? Primeira porta que se abriu e consolidou essa matéria. Então, está tranquilo. Em relação ao concubinato, tem muita jurisprudência. Tem jurisprudência que não aceita e tem jurisprudência que aceita. Mas como assim? Em regra, a Previdência não contempla a figura do concubinato. O que é o concubinato? Vocês sabem, né? Sabe, Fernanda, o que é concubinato? Sabe, Luciene, Débora, Alana? Pessoas que vivem juntos sem estar devidamente casados, né? É pessoa que é casada e tem um relacionamento Extraconjugal. conjugal. Isso é concubinato. Né? A legislação previdenciária, em regra, não contempla. Mas se o segurado, por exemplo, do regime geral, danadinho é casado, tal, vive muito mal com a mulher, quase não tem vida conjugal mais, só compartilha o mesmo teto e tem outra mulher fora. E passa mais tempo na casa dela do que na casa da esposa. Professor, e se a pessoa viver bem com as duas, como é que chama? Não sei. Não sei. Pode ter, viu, Luciene? Pode ter. Mas, geralmente, esse tipo de relacionamento, quando ele se consolida, um já não está funcionando mais. Ele já findou. Eu acho, né? Na minha experiência de vida, é isso. Eu fui advogado de uma senhora e ela era concubina, né? Assim, colocar assim, de um senhor que era empregado da Caixa, não sei se era da Saneago ou da Celg. Eu só sei que ele já não vivia, ele era casado. Ele não tinha vida marital mais. Passava mais tempo na casa dessa minha cliente do que na casa da esposa. Ele veio a óbito. Faleceu. A esposa foi lá e habilitou na pensão por morte dele. Beleza? O que ela apresentou lá? Certidão de casamento. Quem vai negar? Vai refutar? Não. Tá aqui, eu sou casado. Não, tá, beleza. Aí essa minha cliente tentou habilitar também. A Previdência negou. Aí nós entramos com uma ação e provamos que ele não tinha vida conjugal mais. Foi uma ação difícil, prova testemunhal, foi um Deus nos acuda. Nessa hora sai de tudo, né? Parece que leva para a audiência uma mala velha de 100 anos, cheia de badulaque, sapato velho, roupa velha, abre e vai jogando tudo na mesa, né? Mas deu certo. Deu certo. Né? Com todo o baú que levar para a audiência e jogar na mesa para o coitado do juiz apreciar, o juiz concluiu que ele não tinha vida marital mais, que ele só dividia o mesmo teto, né? E que estava comprovada a relação dele, né, com a minha cliente. Então, geralmente, esse tipo de situação vai desembocar no Poder Judiciário. Em regra, às vezes ganha, às vezes não ganha. Para ganhar, tem que ficar muito configurada a ausência de vida conjugal, né? Como nesse caso que eu atuei. Eu só peguei porque eu sabia que a pessoa que me procurou era uma pessoa honesta e ela tinha elementos probatórios convincentes para
demonstrar que ele não vivia mais, nem ficava mais na casa com a esposa, né? Então, mas é uma ação difícil e complicada de participar, né? Mas o advogado é isso mesmo, confusão, né? A gente tenta solucionar as confusões, né? A gente cria um momento em que a gente, né? A gente leva os conflitos da vida, a gente põe num papel, descreve esse conflito, dá um indicativo de uma fundamentação legal que contempla aquele direito subjetivo e leva para o juiz, né? Ele vai apreciar. Essa é a função fantástica do advogado, né? Isso é por isso que o exercício da profissão é algo fantástico, né? Você pega um conflito da vida, conflito humano, e descreve ele, né? E leva para o Poder Judiciário. Esse é o papel do advogado. Por isso que a gente tem que conhecer bem, né? Tem que ter uma boa formação, porque ao fazer essa transposição, a gente faz com toda uma bagagem técnica, né? Que a gente tem, só nós temos para poder fazer, né? Só nós. Só nós. Bom, por isso que é muita responsabilidade. Muita. Bom, então eu fiz essas preliminares aí, né? Fiz uma... outra situação também curiosa, não sei se eu citei na aula passada, da questão da união estável. Pergunto para vocês, mulheres, sobre a união estável. Como se configura a união estável? Eu vou contar um fato aqui que aconteceu, não sei se eu falei para vocês na aula passada, mas eu tinha um amigo que era auditor da Receita Federal. Não sei se eu contei isso para vocês. Ele se suicidou. Ele era solteiro, tinha uma namorada, ele tinha transtorno bipolar e ele, num momento de crise, ele morava num prédio, sozinho no apartamento, ele pulou. Mas ele já estava com um relacionamento com uma menina, né? Há 1 ano e pouco, um namoro. E essa menina revelou que estava grávida dele, depois que ele faleceu. Depois que ele veio a óbito, ela falou: olha, estou grávida do fulano. Como assim você está grávida? Estou grávida. Né? Bom, aí a gente tem uma questão jurídica previdenciária aí. Ele era servidor público federal, é regime próprio da União. Beleza. E ela é dependente dele? É união estável? Era um namoro, mas o namoro de hoje, você, né? É diferente do namoro da minha época. O namoro de hoje é o caso com, né, um relacionamento. Você compartilha, né, intimidade, você compartilha, né, a sua intimidade, sua vida privada. A namorada passa, se você mora num apartamento, ela pode ter até a chave do seu apartamento, né? Entra. Se eu não estiver em casa, você entra, né? Quiser almoçar, tem coisa lá. Quer dizer, o namoro hoje, não sei, mistura, né? Aí ela namorou 1 ano e pouco com ele. Como é que fica isso? É uma situação jurídica muito interessante. Se entender que houve união estável dela houve união estável, ela é titular já para pedir a pensão por morte dele. Né? Ela pode pedir. Se não está bem configurada a união estável, aí tem que esperar a criança nascer, fazer um teste de DNA para ver se era dele mesmo, e aí quem habilita é a criança. Aí a criança recebe até 21 anos
Nesse caso, a mãe não recebe. Não, E no outro caso, recebe. recebe. Olha que coisa maravilhosa. É, Né? A mãe, a menina vai receber até 21 anos de idade. Nesse caso, o que aconteceu? A família dele acabou com ela. Que ela era aproveitadora, que ela queria... Né? Não era nada. Na verdade, eu não sei nem como que ela chegou a aguentá-lo um ano e pouco, porque ele era completamente biruta. Né? E ela, acho que ela gostava dele. Porque você não fica com a pessoa, né? Quem tem dignidade, eu acho que ela tem, né? ainda mais doida, né? Assim, doido. Doido. Uma vez ele comprou um Audi, esse carro bem possante. Hoje ela dentro do carro, naquela época não tinha tanto radar aqui na rodovia, saiu daqui para Anápolis a 200 por hora. Né? E ela contou para mim, falou, Germano, eu achei que eu ia morrer. Pô, vi a hora que ia morrer. Cheguei aqui, coração na boca. Né? Aí eu falei, por que você fica com ele? Eu gosto dele. Né? Então eu gostava mesmo. Mas aí ela ficou muito nervosa. A família dele fez um fuzuê danado com ela. Germano, Aí o que ela decidiu? Ela decidiu esperar a criança nascer, fez o teste de DNA, comprovou que era dele, aí habilitou. Fala, Fernanda. Germano, eu não sei se eu faço confusão e misturo as coisas, mas pelo Código Civil tem os alimentos gravídicos, né? Que presume ser pai e a partir daquele momento, comprovando a relação, né? Ele já tem obrigação. Isso não poderia se aplicar num caso desse? Comprovando a relação, já não poderia presumir por ser verbo alimentar e ela começar a receber desde a gravidez? Pois é, mas configura união estável? Não, eu nem digo para ela, eu digo para a criança. Não, Entendeu? A nesse questão dos caso aí, a alimentos. criança nasceu e ela habilitou na pensão. Não, mas eu estou fazendo uma comparação com os alimentos gravídicos. Ah, Entendeu? sim. Porque se conseguir provar um indício de prova material ali que realmente existe uma relação, não Ah, bom. poderia conseguir já Ah, para... sim. Sim, mas aí você falou uma coisa importantíssima no início da sua frase. Provando, né, elementos configuradores da relação. E o Código Civil conceitua a união estável, não conceitua lá no 1700 e pouquinho, 740, não lembro mais. Vocês lembram o artigo do Código que dá o conceito de união estável? 1723, professor. Tá vendo? Lê para nós. Tá, deixa eu abrir aqui. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Fica aí, né? Fica aí essa questão na dúvida, né? O pai dela me procurou na época. E eu falei para ele, Roberto, é o seguinte, se não tiver bem configurada a união estável, eu acho que, bom, a Receita Federal vai negar, né, porque ele era servidor da Receita, e ela vai ter que entrar com a medida judicial, vai judicializar essa matéria. Aí eu tenho, né, pode gerar dúvidas, né, para o juiz decidir pela união estável e ela poder habilitar como titular. Aí ele pensou, falou que ia pensar e tudo, e ela decidiu esperar a criança nascer. Só que a criança completando 21 anos, já ela acabou, né? Não tem mais a pensão. Vai até 21 anos de idade, a maioridade previdenciária. Eu estou citando essa questãozinha para vocês, porque são temas corriqueiros, né? E às vezes difíceis de uma solução jurídica, assim, uma resposta definitiva, né?
ou melhor, uma resposta mais concreta, eu acho que pode gerar aí uma certa dificuldade, né? Mas é um tema muito bacana, a Fernanda colocou bem, né? Fez aí alusão a um instituto aí de direito de família, mas precisa estar configurada essa união estável, tá? Esse é um tema muito bacana. Bom, uma outra questão também relacionada com o direito de família, que a gente está falando aqui, eu não sei se vocês lembram, quando fizeram direito civil, existe uma diferença entre a tutela e a guarda. Quem lembra dessa matéria? Vocês lembram? Em tutela e a guarda? Guarda menor sob guarda. A tutela, ela é um instituto importante. Ela se dá em 3 situações, né? Com a morte dos pais, né? Com a morte, com a perda do poder, né? Chamado poder familiar, né? E com os pais considerados ausentes. Então, nessas 3 situações, se enquadra o instituto da tutela, né? E o menor tutelado, ele pode, pelo segurado que tem a tutela, ele pode incluí-lo como dependente, mediante declaração de dependência econômica, né? De colocar esse menor tutelado, né, como dependente dele no regime geral de previdência social, tá?